Nós daremos início agora ao ensino da Palavra de Deus, propriamente dito. Para isso, vocês podem abrir suas Bíblias, então, na carta aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Enquanto vocês abrem as suas Bíblias, eu aguardo aqui também que os irmãos tragam a ponteira do slide, por favor. E nós faremos juntos, então, aqui a leitura da epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 9. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Está escrito: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças por estarmos aqui reunidos diante da sua palavra. Ó meu Deus, pedimos juntos nessa noite que o Senhor nos ajude a discernir entre o erro e a verdade, que possamos olhar para as suas escrituras, a palavra da verdade, e contrastá-la com os falsos ensinos presentes em nossa época. Que o Senhor nos ajude a entender que essa questão toda sobre a verdade não é um mero detalhe. Os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Ó Deus, o seu Santo Espírito é o Espírito da verdade, a tua palavra, a verdade pela qual somos santificados. E o seu próprio Filho, o nosso Senhor, é caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, ó Deus, que o Senhor possa colocar diante de nós o seu Evangelho, o seu próprio Filho sendo pregado nesta noite, anunciado, à medida que contrastamos, então, com esses falsos ensinos de nossos dias. Em nome de seu Filho que nós oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Hoje nós falaremos a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é interessante que em uma de suas publicações, a instituição começa apresentando a sua história da seguinte forma, falando sobre si mesmos. Eles escrevem: antes de se tornarem adventistas do sétimo dia, os fundadores da denominação frequentavam outras igrejas protestantes. Eram agricultores, advogados, professores, e alguns já atuavam no ministério pastoral. Perceberam? Antes de participarem da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de sua fundação, de sua história, alguns já pertenciam a igrejas protestantes, a outras igrejas. E isso não é um elogio, um reconhecimento das outras igrejas protestantes, porque nós sabemos que os adventistas chamam as igrejas protestantes de apóstatas, que, segundo eles, abandonaram ao Senhor. Bem, mas voltando ao ponto de atenção aqui, então, essas pessoas, agricultores, advogados, professores, pertenciam a alguma igreja local. E isso é curioso e nos chama muito a atenção pelo fato daquilo que aprendemos na primeira aula dessa série de ensino, que o abandono da verdade pelo erro, heresia e divisão resulta em uma falsa igreja, aceita e suas características. Então, nós poderíamos talvez pensar, mas será que esses homens, eles saíram de suas denominações de origem para
acompanhar, para seguir a verdade, é por isso que eles se tornaram adventistas? Nós veremos hoje que não. E o assunto da aula de hoje é justamente a origem da chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós, com a graça de Deus, queremos olhar para a história dessa denominação e notarmos que, desde o início, eles estavam errados. E assim permaneceram com erros causadores de desapontamentos naqueles que seguiam os seus ensinos. Esses erros foram agravados até que foram, então, de fato, consolidados na instituição, a chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em nossa cidade mesmo, nós temos uma representação dessa denominação, que surgiu nos Estados Unidos, como nós veremos. Então, nessa sequência de erros, ao longo da história, nós veremos algumas pessoas que propagaram esses falsos ensinos. Dentre elas, nós temos aqui William Miller, Samuel Snow, Hiram Edson, Joseph Bates e o casal James e Ellen White. O nosso estudo, então, seguirá o roteiro a partir dessas pessoas que propagaram um falso ensino. Começando pelo primeiro deles, o senhor William Miller. Como já dissemos, o local onde a maioria da história se passa é os Estados Unidos da América. E isso no século XIX, ou seja, um recorte ali da história, dentro de 1801 e 1900, há não muitos anos. Foi nos Estados Unidos da América que o senhor William Miller, com aproximadamente os seus 35 anos de idade, ele chegou à conclusão que o Senhor Jesus voltaria entre a primavera de 1843 e a de 1844. Miller acreditava que a purificação do santuário, mencionada lá no capítulo 8 de Daniel, fosse a segunda vinda de Jesus. Por isso, então, o Sr. Miller é também chamado de adventista. Em qual sentido? Naquele de que ele aguardava o advento, ou seja, aguardava a vinda ou a volta, o retorno do nosso Senhor. Nesse sentido, esse homem, então, é chamado de adventista, por aguardar o retorno. Mas, curiosamente, não adventista da igreja do sétimo dia. Nós estamos retrocedendo bastante no tempo, quando a igreja nem ainda existia, e ao longo da história, ficou registrado que este senhor nem sequer concordou com os ensinos que depois foram elaborados pela instituição adventista do sétimo dia. Mas estamos mencionando o senhor William Miller pelo fato de que os adventistas do sétimo dia, então, incluem Miller em sua própria história. Dentro desse recorte, então, lá no século XIX, aproximadamente 35 anos de idade, o Sr. Miller chega a essa conclusão: dentro de alguns anos o Senhor Jesus voltará. Ele, de início, guarda aquilo que entendeu para si, mas tempo depois ele resolve espalhar este ensino a respeito da volta do Senhor Jesus. Chegam a registrar que muitos venderam suas propriedades, abandonaram suas lavouras em cidades agrícolas, distribuíram dinheiro entre os pobres, e havia então aquela promessa de que, segundo a Bíblia, o Senhor Jesus voltaria neste período de tempo informado por Miller. E tanto foi que se tornou um grande movimento chamado Movimento Millerita, leva o sobrenome de seu autor. Um fato também que vale a gente registrar é que em 1840 ele foi pregar em uma igreja metodista.
E nos bancos dessa igreja estava ali uma jovem, 12 anos de idade, a menina Ellen, que veio a ser conhecida pelo sobrenome de seu marido, futuro marido, White, Ellen White. Guardem essa informação porque ela nos será útil, mas ao final deste estudo. William Miller, então, propagando seu ensino sobre a volta do Senhor Jesus, era a promessa de que ele voltaria, o ensino supostamente bíblico, e muitas pessoas firmaram suas esperanças neste ensino. Ensino verdadeiro ou falso? Bom, dentre as pessoas que firmaram suas esperanças está a jovem Ellen, como dissemos, mas também outros. E a história mesmo mostra que o período passou e nada aconteceu. Foi noticiado pela imprensa da época, havia a expectativa do retorno do Senhor, mas era uma expectativa firmada em um falso ensino. O Senhor Jesus não voltou, e os próprios milleritas, seguidores desse falso ensino, eles chegaram a reconhecer isso, obviamente, mas também por escrito, dizendo que estavam errados quanto à interpretação do acontecimento. E muitos membros desse movimento millerita abandonaram o movimento e regressaram às suas igrejas de origem. Outros permaneceram. Como nós veremos, o assunto todo não se encerrou aqui com esse senhor Miller. Bom, daqui nós já podemos notar então sobre o abandono da verdade pelo erro, heresia e esse falso ensino que leva a uma seita. De fato, a decepção foi grande em relação àqueles que acreditaram no falso ensino, afinal o Senhor Jesus não voltou. E pelo que eu pude encontrar a respeito deste homem, há muitos escritos validando que era um homem honesto, de boas intenções, e ele de fato acreditava naquilo que pregava. Porém, nós precisamos lembrar daquilo que Paulo disse sobre o zelo dos judeus. Paulo disse o seguinte em Romanos 10, 1 e 2: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém, não com entendimento. E a respeito dos judeus, Paulo estava falando que esses não eram nem mesmo salvos. Ou seja, zelo sem entendimento não é suficiente. Não basta ser sincero. Porque se o Sr. Miller foi sincero, infelizmente ele estava errado. E embora tenha se retratado nesse sentido, reconhecido o erro, depois que o falso ensino foi propagado, as proporções só aumentaram. Ele estava sincero, talvez, mas com certeza errado. É um zelo sem entendimento. E qual foi o desfecho, então, da história com o Sr. Miller? Após o desapontamento, o Sr. Miller foi excluído da igreja batista, a sua igreja de origem. Mais tarde, surgiria, então, lá com a denominação adventista propriamente dita, um ensino, um falso ensino, que conectaria essa história de William Miller a uma doutrina supostamente bíblica. Mais tarde, os adventistas, eles dizem que o Sr. Miller, ele foi representante de um período, de uma mensagem angélica. Eles vão falar isso a respeito de Apocalipse 14. E, embora o nosso assunto não seja propriamente doutrina, que já fique registrado o seguinte: o Sr. Miller errou, e nós não podemos tomar a história dele como doutrina, como se estivesse sendo um cumprimento de Apocalipse 14. Mas, como já comentamos aqui, os erros, eles aumentaram. E a próxima pessoa que aparece na história é Samuel Snow. Depois desse desapontamento, o Senhor Jesus não voltou naquela primavera, o Sr. Snow, com
aproximadamente 38 anos de idade, ele apresentou uma suposta explicação para o fato de que o Senhor Jesus não voltou. Ele, conforme dizia, olhando as Escrituras, ele chegou a uma nova data para o retorno do Senhor, segundo ele. Miller, ele teria feito alguns cálculos com base em Daniel 8, e, segundo Miller, o Senhor Jesus voltaria na primavera. Mas Snow propõe o seguinte: não, Miller apenas errou a data, e dentro de aproximadamente 3 meses, o Senhor Jesus voltará. Ele está corrigindo um erro com outro erro. Samuel Snow chegou a marcar uma data específica, 22 de outubro de 1844. Segundo ele, aquele seria inclusive um dia da expiação, relembrando a antiga ordem de Deus para o povo judeu. 22 de outubro de 1844, e as expectativas continuavam altas diante de alguns. E essa seria a segunda vinda. Mas, novamente, esta data entrou para a história com o seguinte nome: o dia do grande desapontamento. Obviamente que o primeiro desapontamento já foi grande, mas essa foi uma decepção maior ainda. E o que é que nós podemos lembrar das Escrituras a respeito de um erro como esse, do Sr. Snow? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse o seguinte, a respeito de sua volta: a respeito daquele dia, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos 13, 32 e 33. O Sr. Snow, com seu ensino, fixando uma data, estava claramente contrariando o que diz o texto bíblico que nós acabamos de ouvir. E o desfecho todo é que este senhor não se contentou com o erro da data. Ele reinterpretou esse evento, e nós falaremos sobre reinterpretações a seguir. Porém, nós podemos registrar também que ele, no ano seguinte, ele declarou-se ser Elias, o profeta, mensageiro que apareceria imediatamente antes da vinda do Senhor Jesus, o rei. Não só isso, mas o Sr. Snow, ele chegou, alguns anos mais tarde, a fazer uma proclamação, dizendo que ele era o primeiro-ministro do Senhor Jesus Cristo, e anunciando, exigindo de todos os governantes que deviam entregar todo o poder e autoridade para si, para o senhor Samuel Snow, considerando-se o Elias, o primeiro-ministro do Senhor Jesus. Um erro só não bastou para este senhor, então. Ele piorou toda a situação, que já não estava nada boa, colocando em descrédito a própria palavra de Deus, num certo sentido, porque a mente de muitos poderia parecer que a palavra do Senhor teria falhado, mas como sabemos, não foi, e sim o falso ensino destes dois homens, o Sr. Miller e o Sr. Snow. Mais tarde, essa história também será conectada a uma doutrina da instituição adventista propriamente dita. Segundo eles, essa foi uma ocasião da proclamação de mais uma mensagem angélica, lá de Apocalipse 14. Então percebam desde já que a história é contada pelos adventistas como sendo doutrina. Eles encaixam isso tudo que nós já ouvimos aqui dentro de Apocalipse 14 e julgam que estes homens estavam sendo mensageiros de Deus. É por isso que, ao final deste estudo, nós pretendemos olhar para algumas doutrinas adventistas, mas de modo panorâmico, porque o foco de hoje realmente é mais histórico. E como sabemos, não parou por aqui. O próximo, senhor Hiram Edson,
na data do grande desapontamento. Ele tinha praticamente a mesma idade do anterior, e Edson tinha então aproximadamente 38 anos de idade. Era um fazendeiro metodista do estado de Nova York e líder local dos adventistas. Adventistas, aqueles que aguardavam o retorno do Senhor. E Edson traz a seguinte afirmação. Ele diz que no dia seguinte ao grande desapontamento, todos estavam ali abatidos, porque o Senhor não voltou. Mas ele, depois de uma longa noite de oração e até mesmo de jejum, ele sai pela manhã, atrás de alguns chamados irmãos que seguiam o movimento, e ele resolve, então, ir até esses irmãos para consolá-los, para conversar com eles, e ao atravessar um campo, ele disse que foi detido. Estava atravessando um milharal e diz: vi distinta e claramente que, em vez do nosso sumo sacerdote ter saído do Santíssimo, do santuário celestial, para vir à terra, ele havia entrado pela primeira vez no segundo compartimento desse santuário. O primeiro erro de data não foi suficiente. O segundo erro de data não foi suficiente. Agora, o senhor Edson, ele diz o seguinte: nós não erramos na data, nós erramos no evento. O Senhor Jesus, ele fez algo grandioso, mas foi secreto, invisível. Era verdade, mas ninguém viu. Então, ele reinterpreta aquilo que estava acontecendo. E agora, questioná-lo poderia parecer difícil. O senhor Edson, ele concluiu que Daniel 8, 14, fazia menção não à vinda do Senhor à terra, mas a esse deslocamento invisível do Senhor. Estando no céu, santuário celestial, o Senhor, então, Jesus, passou de um compartimento para o outro. O que eles fazem? Eles utilizam textos menos claros da Bíblia para dizerem justamente o contrário do que toda a Escritura Sagrada afirma claramente. Por quê? Depois do senhor Edson, o que vai acontecer? Uma vez que ele enxergou o evento dessa forma, surgiria uma doutrina da expiação adventista. Eles tiveram de afirmar que o santuário a ser purificado, mencionado lá em Daniel 8, era o santuário celestial. Para isso, eles disseram que o Senhor Jesus, depois de sua morte na cruz, ele subiu aos céus com os pecados. E então, o céu precisaria ser purificado. Esses pecados, não somente dos descrentes, obviamente, mas os pecados dos crentes foram levados pelo Senhor Jesus e mais tarde seriam lançados sobre Satanás, que levaria sobre si a culpa dos pecados. Parece complexo, né? Mas, de certa forma, para o sistema ficar coerente, eles precisam reinterpretar o restante da Bíblia. Então, essa doutrina da expiação adventista, o Senhor Jesus sobe para os céus com os pecados, esses pecados precisam ser removidos dos céus, e então, para serem removidos dos céus, são lançados sobre Satanás. Nós veremos um dos motivos pelos quais isso é completamente herético, um grave erro. Mas não só essa doutrina da expiação adventista, porque se o Senhor Jesus, ele se movimentou de um compartimento para outro no santuário celestial, por que é que ele não veio à terra? Os adventistas afirmam o seguinte, então, que o Senhor tinha uma obra para fazer no santuário celestial e por isso ele não voltou ainda. O nome dessa doutrina, juízo investigativo. Segundo os adventistas, mais tarde, o Senhor Jesus estaria no santuário celestial, e está no exato momento, abrindo livros e livros com registros de mortos e, mais tarde, dos vivos, anunciando onde é que foi que cada um errou. É um juízo investigativo, um exame de cada caso, pré-advento, ou seja, antes da vinda do nosso Senhor Jesus.
duas doutrinas extremamente graves a respeito do coração das Escrituras. Surgiriam, então, a partir desse senhor Edison, que interpretou como um evento invisível lá no dia 22 de outubro de 1844. Em resumo, o que disseram foi o seguinte: primeiro, houve um erro de data, Sr. Miller, e o segundo erro não foi de data, mas foi um erro de evento. Percebem? Quantos erros? Na verdade, o que nós veremos pelas Escrituras é que não houve uma mudança de erro para acerto. Simplesmente, aquele erro inicial, ele foi agravado. Desde já, o que nós podemos lembrar a respeito das Escrituras, para fazer uma leitura correta deste acontecimento? Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, ele chega a dizer no capítulo 3, sobre Paulo, que em suas epístolas há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Ou seja, coisas difíceis de entender em Paulo. Imagine em Daniel, em Apocalipse de João, que é o texto que eles estavam interpretando. Repito, eles utilizam textos menos claros da Bíblia para dizerem justamente o contrário do que toda a Bíblia afirma claramente. Eles teriam que ser iluminados pelo Espírito Santo para entender o texto dentro de seu próprio contexto e à luz das Escrituras como um todo. Mas preferiram suas próprias interpretações e, com um falso ensino, para o sistema permanecer coerente, toda a Escritura foi atingida. E a coisa toda não para por aí, mas depois vem o senhor Joseph Bates, e este tinha aproximadamente 50 anos, 52, ali após o grande desapontamento. Ele traz a seguinte proposta: ele ficou convencido de que a santidade do sábado não havia mudado. A partir daí, o senhor Bates, ele passou a defender vigorosamente a validade do quarto mandamento como uma obrigatoriedade para que cada um observe o dia de sábado como um dia de descanso, o dia do Senhor. Então, o Sr. Bates era sabatista nesse sentido. Ele dizia que era mandatório guardar o sábado, o sétimo dia. É curioso que quando Bates e depois o casal White, eles se encontraram, um não ficou convencido do ensino do outro, logo de início. Foi só mais tarde que o Sr. Bates, como nós veremos, junto com o casal White, eles entram em acordo a respeito das doutrinas, e são os três, então, quem são considerados fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Qual o erro deste senhor? Além do sábado, ele foi alguém que sistematizou toda a teologia que viria a ser adventista. Ele incorporou essa doutrina do sábado. Lembram-se, Igreja Adventista do Sétimo Dia, incorporou então a doutrina do sábado, do sétimo dia, com a doutrina do advento, e juntando toda aquela questão lá do santuário celestial que nós havíamos comentado. A partir daqui, a doutrina que seria da instituição adventista passa a tomar forma. O Sr. Bates reuniu todos esses estudos e passou a publicar em uma série de livretos. Mais tarde, a Igreja Adventista inclui também esse período do Sr. Bates, lá em Apocalipse 14, como sendo a terceira mensagem dos anjos, mensagem angélica. Então a história toda é contada como sendo doutrina adventista, desde Miller até aqui o Sr. Bates. E falando sobre o sábado e outras coisas mais, e essa mensagem angélica, é importante a gente lembrar que lá em Apocalipse 14, nesse ponto das Escrituras, fala sobre a marca da besta. Lembram-se lá dos últimos dias e aquela questão toda da marca da besta? O Sr. Bates, ele chega a afirmar o seguinte, os adventistas de modo geral, mais tarde, eles afirmam o seguinte,
que a terceira mensagem angélica faz alusão ao Apocalipse e à marca da besta, a ser imposta por decreto a partir dos Estados Unidos da América. Isso é apenas uma curiosidade, porque mais para frente no nosso estudo a gente vai falar aqui qual é a marca da besta, segundo os adventistas, porque eles dizem saber qual é a marca da besta e que isso está atrelado ao sábado, ao sétimo dia. Então aqui está a coleção de heresias, de falsos ensinos do Sr. Bates, tudo em relação ao advento e ao sétimo dia. Mas lembram-se da jovem Ellen, que nós havíamos comentado, lá no início, lá do Sr. Miller, quando ele foi pregar em uma igreja metodista, com 12 anos de idade, a menina Ellen é sentada nos bancos da igreja. Nós vamos retroceder um pouco no tempo, então, para falar sobre esta jovem, Ellen. Ela pertencia à família Harmon, e por isso, seu sobrenome original, então, Ellen Harmon. Foi só mais tarde que, casando com o Sr. James White, ela recebeu o sobrenome do marido. A Ellen, então, a jovem menina, era uma de duas filhas gêmeas do casal de sobrenome Harmon. A outra menina chamava-se Elizabeth. E conta-se, então, que aos 12 anos de idade mesmo, pouco antes de ouvir o Sr. Miller, a jovem Ellen, ela decidiu ser batizada. Aos 12 anos de idade, conta-se que ela entregou o coração a Deus e, voltando para casa, ela foi insistente, pedindo para que fosse batizada. E ela foi batizada e aceita como membro da igreja metodista. Aos 12 anos de idade também, conforme comentamos, ela assistiu pela primeira vez o anúncio do Sr. Miller, aquele primeiro adventista: olha, o Senhor está voltando. E sabemos que ele estava errado. Ouviu então aos 12 anos de idade. 2 anos mais tarde, a jovem Ellen, que se chamaria White, ela também ouviu mais uma vez o Sr. Miller. E foi aos 17 anos de idade, depois daquele grande desapontamento, que a adolescente White trouxe a sua contribuição para a fundação da instituição, a igreja metodista, aliás, a igreja adventista. Aos 17 anos de idade, segundo ela mesma relata, ela estava em uma manhã de oração, curiosamente era domingo. Eu achei engraçado um pouco esse fato, porque ela era adventista, mas estava orando no domingo de manhã, e ela teve uma visão. E a brincadeira é apenas para a gente reforçar aqui de modo didático, né? O objetivo não é ofender, mas era manhã de domingo e ela teve uma visão. E a visão, diz ela, é que numa revelação figurada, ela testemunhou as viagens do povo do advento para a cidade de Deus. Ela, depois de contar essa visão, ela foi aceita como luz de Deus. E passou a anunciar, então, desde os seus 17 anos de idade, a visão que ela teve, que validava os ensinos do Sr. Bates, aquele que fez a coleção de heresias que seriam adventistas. A senhora White, mais tarde, ela escreveu também que muitas vezes esses pioneiros adventistas estavam reunidos em oração, alta noite, e segundo ela, lendo a Bíblia. E ela disse o seguinte: quando, durante o estudo, chegávamos ao ponto de dizer, nada mais podemos fazer, o Espírito do Senhor vinha sobre mim, eu era arrebatado em visão, era-me dada uma clara explanação das passagens que estivermos estudando. Então, a jovem White, Ellen Harmon, ela era como que uma validadora dos ensinos e dos estudos desses pioneiros. Além de ser validadora, como ela mesma diz, ela recebia direções também pelas quais a Bíblia deveria ser interpretada. E essas direções dadas, segundo ela, por visões arrebatadoras. Sobre as Escrituras Sagradas, nós precisamos lembrar do que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, verso 18. Ele diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade
e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, orgulhoso, né, sem motivo algum na sua mente carnal. Visões não devem ser, de forma alguma, em nossos tempos, validação de ensinos, de interpretações. As Escrituras são suficientes e a senhora White e nem qualquer outro pode nos constranger, fazendo-se árbitro sobre nós, baseando-se em visões. E, de fato, ela estava mesmo fundamentada nisso tudo que ela via, porque é registrado que desde os 17 anos de idade até a ocasião do seu falecimento, segundo ela e os seus sucessores, Deus concedeu a Ellen White cerca de 2.000 sonhos e visões. Nem mesmo se nós somássemos tudo o que está escrito nas Escrituras, a respeito do antigo modo de revelação, nós chegaríamos a esses números, 2.000 sonhos e visões, que variavam, segundo eles, de menos de 1 minuto até cerca de 4 horas de visões. Qual o desfecho dessa história? Ela, a Ellen Harmon, e mais 6 pessoas, de um total de 10 de sua casa, foram excluídas da igreja metodista, lugar em que o Sr. Miller, aquele primeiro lá, pregou por 2 vezes, foram excluídas. Outro desfecho triste também, é que depois de casar-se com James White, eles tiveram um bebezinho, o menino Henrique, e Ellen decidiu deixar o filho com alguns amigos de confiança e sair de casa para continuar o seu trabalho de propagar suas visões e os seus ensinos. Ela, como mãe, que devia estar em seu lar, deixou o bebezinho, então, e foi anunciar as suas visões. Um desfecho triste para a família White. Além disso, quais doutrinas surgiriam após essas visões de Ellen, da senhora Ellen? Os adventistas, instituição, consideraram os escritos dessa senhora como inspirados. Chegam a dizer até mesmo o seguinte: não fazemos diferenciação, não estabelecemos graus de inspiração sob hipótese alguma. Nós acreditamos que todos os profetas que foram inspirados por Deus receberam inspiração no mesmo nível. Ellen White está enquadrada no mesmo grau dos profetas bíblicos, o mesmo grau de inspiração. A respeito desse assunto, embora eles possam se contradizer em alguns momentos, mas esse ensino é fortemente anunciado, de que ela e seus escritos, então, eram inspirados. E foi a partir da senhora Ellen White, depois casada com o Sr. James, que junto lá com o Sr. Bates também, eles se tornaram os 3 pilares do adventismo sabatista e foram reconhecidos como os fundadores da chamada Igreja Adventista do 7º dia. Eles passaram juntos, então, esses 3 últimos que nós citamos, a esforçarem-se para reunir o maior número de pessoas possível, com publicações em folhetos, jornais e revistas, e fazendo viagens para anunciar as visões da senhora White e anunciar essas doutrinas que, segundo eles, estavam, então, sendo consolidadas. A época de 1848, ou seja, 4 anos após o grande desapontamento, eles já afirmavam esse assunto do ministério no santuário celestial do Senhor Jesus, a perpetuidade do sábado e sua importância, além de afirmarem também a destruição eterna dos ímpios, o aniquilacionismo, ou seja, o inferno, ele não dura para sempre, os ímpios serão aniquilados. Eles já, então, pregavam isso desde 1848, e mais tarde outros aspectos seriam acrescentados às suas doutrinas, como aquelas mensagens angélicas que nós falamos aqui, de Apocalipse
14. E foi em 1860 que esse grupo adventista, sabatista, escolheu para si, então, o nome Adventistas do Sétimo Dia, no original, em inglês, nos Estados Unidos da América, como nós já reforçamos no início. E o fato foi que 25 dos líderes se reuniram para a escolha desse nome. E é registrado que, depois de alguns dias de discussão, eles chegaram a um consenso, depois de ter abandonado as suas denominações de origem. E Ellen White escreveu a respeito desse nome, que não poderia encontrar outro melhor que pudessem caracterizá-los como povo peculiar. O que nós vimos, então, é a história da Igreja Adventista, conforme eles contam e encaixam em Apocalipse 14. Bom, de fato, deve ter ficado bem claro para a gente aqui, que tudo começou com um erro, e que esses erros foram sendo agravados e depois consolidados. E é por isso que agora a gente quer olhar para algumas das doutrinas adventistas, para a gente detectar ali quais são os erros dessas doutrinas adventistas que foram mencionadas ao longo do estudo. Mas já fique claro então para a gente o seguinte: no final das contas aí, os adventistas, eles relatam a história como doutrina. Os seus livros, considerados proféticos, encaixam essa trajetória toda que a gente viu em 3 mensagens angélicas. Estas, segundo eles, são proclamadas por remanescentes marcados pelo sábado e por sua inovadora reforma de saúde. Mais um ensino da senhora White. É isso que nós chegamos à conclusão aqui, olhando para a história. E quais foram então esses ensinos numa forma mais didática e não cronológica? Nós veremos a seguir. Porém, vale observar desde já que tal doutrina adventista reduz a obra consumada de Cristo a um perdão ainda em verificação judicial e a uma culpa restante, além de propor a aniquilação do mal. Tudo isso a gente vai notar com mais clareza aqui a partir das doutrinas adventistas. Vejam como atinge o coração das Escrituras. A obra consumada em Cristo, segundo eles, pode até ser que sim, mas Cristo sobe com os pecados para os céus e ainda vai verificar aqueles que estão perdoados, e a culpa ainda é restante, porque vai ser lançada sobre Satanás, e os ímpios serão aniquilados. Vamos ver isso juntos, então, nas palavras dos adventistas? Vamos começar com essas 4 doutrinas aqui adventistas. Livros proféticos, mensagens angélicas, exclusividade da identidade e os sinais identificadores. E ali a gente vai ver a tal marca da besta ali, ó, aquele ponto 4, sinal identificador. Começando então pelos livros proféticos. A gente colocou em vermelho ali o slide que é o falso ensino. A gente espera que ninguém venha cochilar, mas se alguém acordar aqui no momento que esse slide vermelho está sendo projetado, esse é o falso ensino, não vá crer nisso. Então, publicação oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Deus sempre guiou o seu povo por meio dos profetas, e hoje faz isso por meio dos escritos de Ellen White. Ponto adventista. O que nós vemos nas Escrituras? Que, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, e muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, o ministério profético do Antigo Testamento, e aos moldes bíblicos inspirados, está encerrado. Deus nos falou pelo Filho, e isso foi nos registrados pelos apóstolos. É a nossa Bíblia aqui, totalmente suficiente. É o que nós vemos em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A Escritura é suficiente, então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando a gente olha para o conjunto do Antigo Testamento, suficiente. Conjunto completo do cânon, suficiente, pois a revelação avançou e nós temos a Bíblia completa em nossas mãos.
Slide vermelho de novo. Agora sobre as mensagens angélicas de Apocalipse 14. Eles afirmam que os anjos mencionados lá naquele capítulo representam homens e mulheres chamados para alertar o mundo sobre a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. O que as Escrituras dizem? Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, os apóstolos pregaram, sejam então esses que anunciam considerados anátemas. As mensagens angélicas de Apocalipse 14 fazem menção ao evangelho do Senhor Jesus. Mas, como está ficando claro aqui para a gente, os adventistas estão ferindo o próprio evangelho do Senhor Jesus. E isso fica claro nas doutrinas seguintes. Eles afirmam uma exclusividade do povo adventista. Os adventistas do sétimo dia creem que são a igreja remanescente, não uma das, mas a igreja remanescente da profecia bíblica. O item 13 do compromisso descrito no certificado de batismo declara: aceito e creio que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente. Percebam, antes de ser batizado, o confessante, então, deve afirmar essas palavras. A igreja é a igreja remanescente, há uma exclusividade de identidade. E como já dissemos, eles consideram outras igrejas protestantes como apóstatas. E os sinais identificadores? A tal marca da besta. Antes disso, vamos combater esse erro aí da exclusividade. A exclusividade não é pelo adventismo como instituição, mas sim, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É pela graça que nós somos preservados por Deus e não por pertencer à chamada igreja adventista. Nesse ponto que eles erram gravemente. E o sinal identificador, segundo eles, reconhecem o sábado como sinal distintivo de lealdade a Deus. E dizem que isso deve ser observado por todos, em todos os lugares. E a marca da besta, pasmem, quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. Por isso as igrejas protestantes são chamadas de apóstatas. Segundo eles, aqueles que cultuam a Deus no domingo, abandonaram a verdadeira fé. Eles afirmam que a marca da besta será consolidada, de fato, quando os Estados Unidos, segundo eles, anunciar a obrigatoriedade do domingo como dia de culto. Mas, desde já, eles consideram como apóstatas, aqueles que cultuam a Deus no domingo. Essa é a marca da besta para eles. Não só isso, mas temos outras doutrinas. Vamos ver o que as Escrituras dizem a respeito aí da marca da besta. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. O sábado era uma sombra que apontava para Cristo, foi cumprido nele. Ele é o nosso descanso e ele observou perfeitamente a lei em nosso lugar. A gente não deve ser julgado, então, por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Além disso, se eles condenam o domingo, o que farão com os apóstolos e os primeiros crentes? Porque no primeiro dia da semana, os apóstolos escrevem: estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos 27, 20, verso 7. Ou seja, é domingo à noite e está tendo culto. Lucas, o acompanhante de Paulo, é quem registrou isso. E Paulo, então, estava pregando no primeiro dia da semana e não no sábado.
outras doutrinas adventistas, e são as 4 últimas que a gente vai comentar aqui, só de forma panorâmica: reforma de saúde, juízo investigativo, expiação e aniquilacionismo. Sobre a saúde, desde o início, a igreja adventista, eles mesmos contam, promove o cuidado com a saúde, mantém um sistema de instituições médicas e outras coisas para prevenção de doenças. A denominação também orienta o abandono do uso de alimentos cárneos, da cafeína e de outras substâncias e a adoção dos 8 remédios naturais. Mas as Escrituras dizem o seguinte: que o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E continua dizendo o seguinte: que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Vejam, a senhora Ellen White, com a sua reforma de saúde inovadora, está contrariando ao que está em 1 Timóteo 4, versos 1 a 5. É considerado um ensino de apostasia, ensino de espíritos enganadores e de demônios, essa exigência de abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Slide vermelho, mais uma vez, e neste caso aqui, sobre o juízo investigativo. Aquela visão de uma vez salvo, salvo para sempre, nós não acreditamos nisso. Acreditamos que quando a pessoa está viva, o seu caso está sendo analisado. Lembram-se lá que o Senhor Jesus, segundo eles, está olhando uma série de livros com os relatos? Então, está vivo, está sendo analisado. Você está vivo? Dizem eles. Seu caso está em análise. No momento que você morrer, encerrou. E isso é bíblico. Porém, isso remove a segurança da salvação. As Escrituras afirmam: agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 1. João 19, verso 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre na cruz, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Os casos não estão sendo analisados. Nós não temos sobre nós nenhuma condenação. Está consumado. Aqueles que foram eleitos pelo Senhor, certamente vão perseverar em fé. E desde já podem ter certeza e segurança de sua salvação, que estão perdoados de seus pecados e que já não têm mais sobre si condenação. Slide vermelho. Agora, ponto mais crítico: expiação adventista. Jesus era culpado? Perguntam. Não. Jesus foi o verdadeiro culpado? Não. Quem foi o verdadeiro culpado dos pecados da humanidade? Satanás. E ele não vai pagar por isso? Depois que Cristo retornar, terminado o seu processo expiatório no céu, o verdadeiro culpado receberá então a paga por tudo aquilo que fez. Satanás vai morrer tendo a culpa de todos os pecados que as pessoas cometeram. Segundo os adventistas, então, o pecado de cada um dos crentes, em última instância, será colocado sobre Satanás, que será aniquilado. Porém, se nós não percebemos o peso daquilo que Cristo fez por nós, esses versículos bíblicos agora vão nos lembrar. Foi uma verdadeira substituição do justo pelos injustos. E vejam o peso a partir das palavras da própria Escritura.
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. O nosso Senhor Jesus não era realmente culpado, mas Ele é quem representou cada um dos eleitos, cada um daqueles que creem em Cristo, e então levou Ele mesmo sobre si os nossos pecados, porque Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é satisfeito pela morte substitutiva do nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, mas morreu em nosso lugar, e por não ter pecado, Ele mesmo ressuscitou, está vivo, assentado à destra de Deus. Mas foi o nosso substituto perfeito, Ele, e não Satanás, é quem levou os nossos pecados, e é por isso que temos certeza e segurança da salvação. Outro texto bíblico, e percebam o que o Senhor Jesus fez por você, crentes em Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3,13. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo agonizou, perguntando ao Pai por que dele ter sido abandonado na cruz. O que diz ali é que Cristo fez-se maldição em nosso lugar. Embora as palavras sejam pesadas, e referindo-se ao Senhor Jesus que nunca pecou, de fato, Ele nos substituiu e levou o nosso pecado. É unicamente por causa de Cristo que nós somos salvos. Do contrário, seríamos nós, acusados pelo castigo da lei, seríamos nós, aqueles que sofreríamos o peso da justa ira de Deus, e é somente em Cristo que essa ira é satisfeita. Não há outro substituto, e os pecados não podem ser, por fim, lançados sobre Satanás, sem que isso comprometa o coração da doutrina bíblica. Não há remissão dos pecados sem morte, o salário do pecado é a morte. Precisamos de um substituto justo, e este é o Senhor Jesus Cristo. Última doutrina, aniquilacionismo. Segundo adventistas, aqueles que escolheram o lado do pecado e da rebelião serão consumidos em um instante. Satanás, porém, o responsável por todo este engano, será lançado no lago de fogo e enxofre. Para a eternidade? Vejam o que eles dizem. Apocalipse, segundo eles, diz que Satanás queimará para todo sempre. Isso, no entanto, não significa que Satanás passará toda a eternidade queimando em tormento. Satanás não é imortal, nem Deus o deixará em estado de tortura constante por toda a eternidade. Percebem? Apocalipse, é palavra deles, publicação oficial. A Escritura diz o seguinte, Satanás queimará para todo sempre. Eles afirmam que não significa para toda a eternidade, porque Deus não deixaria Satanás em estado de tortura. Vejam como essa doutrina do aniquilacionismo fere o coração do Evangelho. No final das contas, segundo eles, como nós vemos, eles atribuem a Deus maldade, porque Deus não deixaria Satanás em tormento. Essa é uma inversão. O Senhor Deus é justo, e um pecado contra Deus que é justo e infinitamente santo, é um pecado infinitamente grave e terrível, merecendo castigo eterno. E é isso que acontecerá com Satanás, os seus demônios, e todos aqueles que não se arrependerem e não crerem em Jesus Cristo, o único substituto que morreu em lugar dos pecadores que nele creem. Essa é a doutrina do aniquilacionismo que fere o coração das Escrituras. Em última instância, Deus seria mau se deixasse os homens em tormento. Isso fere a justiça de Deus. A Bíblia diz o seguinte,
que o diabo, o sedutor deles, dos povos e das nações, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 10. Como os adventistas mesmo perceberam, mas não creram, é de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Isso é castigo eterno. O Senhor Jesus disse o seguinte, a respeito da eternidade: então o rei dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. E já me antecipando aqui, eu ia falar sobre os rebeldes e descrentes, porque é esse o destino: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E o que significa esse fogo eterno? O Senhor Jesus continua dizendo, no verso 46, e irão estes, os malditos, à esquerda de Deus, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vejam o paralelismo, é a vida eterna e castigo eterno. De um lado, há mesmo bem-aventurança, alegria, regozijo eternos, na presença do próprio Deus, é a eternidade, lavados de todos os pecados, santificados em Cristo, glorificados, cada um dos crentes com vida eterna. Não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, é vida eterna. Mas paralelamente a isso, haverá um castigo eterno para os rebeldes e descrentes. É isso que as Escrituras mostram e que se contrapõe à doutrina adventista. Nossa conclusão é que, portanto, essa história adventista, transformada em doutrina, é uma terrível deformação da palavra de Deus. Afinal, na Escritura, o Espírito Santo fala de modo suficiente. É por meio dela que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é proclamado pelos que lhe pertencem. E a verdade é que existe pleno e imediato perdão, com total remoção da culpa para os que nele confiam. Ao mesmo tempo, há o iminente e justo castigo para rebeldes e descrentes. Em breve, nos incrédulos será incessantemente exibida justiça, enquanto os da fé desfrutarão eternamente da gloriosa presença de Deus. Este é um resumo daquilo que nós vimos nas Escrituras Sagradas. Concluímos, então, que essa história adventista é realmente uma terrível deformação da palavra de Deus. De fato, nós devemos ser, sim, adventistas no seguinte sentido, de aguardarmos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos, nós precisamos estar alertas, vigiando em oração, e é unicamente pelo arrependimento e pela fé em Cristo que nós vamos desfrutar da eternidade, não em castigo, mas em vida, com o próprio Senhor. Oremos a Deus para que nos conceda isso então, o arrependimento e a fé. Ó Senhor Deus, a verdade bíblica não é um mero detalhe. Nós queremos adorar o Senhor segundo a verdade, pelo Espírito da verdade, crendo em Cristo, caminho, verdade e vida. Ó Deus, conceda a cada um de nós aqui, que ouvimos a sua palavra, que possamos nos arrepender e crer em Cristo. Ouvimos que somente Ele é o substituto perfeito e que nele nós temos plena segurança de salvação, plena certeza. Conceda a cada um de nós, ó Deus, quebranta o nosso coração, que nós possamos ter maior dimensão da gravidade dos nossos pecados, pois quando pecamos é contra o Senhor, Deus Santo, infinitamente justo, que possamos levar em consideração então, tanto a sua severidade, quanto a sua bondade. Ó Deus, conceda-nos, sejamos afastados desse falso ensino e creiamos somente em Cristo.
É em nome dele que nós oramos. Amém.